Olá, seja bem-vindo ao Consultor Office. Se você não é inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E caso você goste do conteúdo, não se esqueça de curtir. O nosso vídeo ele vai tratar sobre as novidades do mês de novembro e dezembro do ano de 2017 do Power BI. Eu aguardei o mês de novembro para ficarem algumas mudanças acumuladas para ser um vídeo aí bem mais relevante para vocês do canal, tá bem? E também a gente sabe que a correria do final de ano, as pessoas não têm tanto tempo de ficar vendo vídeos fracionados, então esse daí eu optei por fazer esse combo dos 60 dias, tá bom? Caso vocês queiram sempre o vídeo mensal, deixe nos comentários dos vídeos aí que com certeza eu farei. Então como é que vai ser dividido aqui esse nosso arquivo? É uma importação de um banco de Excel, legal? É a importação de um banco financeiro e nós vamos evoluir essas informações aqui, esses tópicos, de acordo com as mudanças de cada um desses 2 meses. Deixa eu explanar aqui as informações do banco para vocês. Então, esse banco de dados ele tem as seguintes informações: segmento de negócio, país, produto, uma faixa de desconto, unidades vendidas, preço de custo, preço de venda, as nossas vendas brutas, descontos, valor de vendas, lucro da operação, data da operação. Aqui tem algumas extrações já, o mês dessa data, o nome do mês dessa data, o ano dessa data. E aqui tem uma provisão de unidades vendidas. Vocês vão entender como é que eu vou chegar nesse campo aqui específico, nas novidades também agora desses 2 meses. E tem também aqui a cidade. Legal? Então, esses são os nossos campos base. Existe uma hierarquia de tempo, que é o ano e o nome do mês. Não há nenhuma medida nesse campo, não é nenhuma medida implícita aqui em nenhum dos campos. O objetivo não vai ser a criação de medidas nessas novidades, tá bem? Então eu vou dar uma outra opção para quem não está muito familiarizado com a criação de medidas, para também fazer as informações somente com os campos texto e número. Então legal, esse aqui é o nosso banco de dados. Só cabe salientar que esse daqui é um banco Microsoft, legal? Eu só fiz aqui a alteração dos cabeçalhos de campo para o português Brasil e utilizei regiões de geolocalização aqui no país Brasil, tá bom? Mas é um banco de informação fornecido pela Microsoft, esse banco financeiro. Então vamos lá. Essas são as nossas primeiras novidades. Então vamos começar pelo incremento aí, pelas evoluções da formatação condicional. Então vamos aqui no nosso mês de novembro. Vamos abrir aqui as nossas visualizações, legal? E vamos abrir a nossa lista de campos. Então, primeiramente, nós vamos colocar uma matriz, tá bom? Lembrando que esse daqui é o elemento tabela e esse aqui é o elemento matriz. A tabela contempla somente linhas e a matriz contempla linhas e colunas para a construção do objeto. Então, vou colocar aqui uma matriz, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Nessa matriz, nós vamos trazer quem? O nosso produto em linhas, legal? E o nosso segmento em colunas. Aí você fala assim, poxa, Caio, por que eu não coloquei o nosso elemento tabela e eu coloquei a matriz? Então eu coloquei simplesmente a matriz pela facilidade da nossa criação do drill down e drill up no elemento tabela, tá bom? Somente por causa disso, embora a tabela também faça esse elemento, e também, se vocês quiserem, os 2 elementos eles fazem filtragem, tá bom? Então só mostrar, você poderia ter ligado um campo, por exemplo aqui o nosso produto, legal? E você pode, ele já vira uma tabela, né? Repara que ele virou aqui uma tabela. Então você poderia ter transformado ele para matriz e ele vai só fazer a permuta aí dos campos. Legal, então o produto, depois o nosso segmento, ele vai ficar aqui embaixo porque ele é uma estrutura de drill, poderia ter sido também criada uma hierarquia em cima dele,
tá bom? E os nossos valores vão ser as nossas unidades vendidas, tá bom? Então tá feito. Então já começou a ser criada aqui a nossa tabela. Vou aqui aumentar um pouquinho o modo de foco. Se nós descermos aqui um próximo nível de hierarquia, ele faz o drill de segmento, certo? Voltando aqui, ele recolhe. E se nós usarmos aqui a expansão, então ele vai mostrar produtos e segmentos. Legal? Vou voltar aqui para o nosso modo interno do relatório. Vamos aproveitar, vamos lá no nosso rolinho, né, de formato. Vamos colocar aqui um estilo de matriz. Vamos colocar linhas alternadas, tá bem? E lá na grade, nós vamos aumentar aqui um pouquinho esse tamanho. Vou aumentar para 12. Então, ele já mostrou aqui produtos, já mostrou as nossas unidades vendidas. E agora que vem a primeira modificação que eu falei para vocês aqui, da formatação condicional. Selecionando aqui o nosso elemento, nós podemos ir aqui na seta, formatação condicional, certo? Nós podemos selecionar por aqui, por essa seta aqui do campo, ou também pode ir pelo rolo, e nós temos também aqui a propriedade de formatação condicional. Legal? Então os dois dão certo, os dois chegam no mesmo caminho. Vou na formatação condicional. Essa mudança que eu estou falando para vocês, ela se refere a esses dois tipos de escalas, tá bom? São essas duas evoluções que receberam o incremento. Então eu vou aqui no primeiro, escalas de cor da tela de fundo. Ele vai abrir para nós a tela de formatação condicional. E ele vai aparecer uma opção que não existia antes, que é esse colorir por regras. Então você pode ligar esse botão e ele vai abrir opções condicionais aqui dentro. Então nós podemos criar regras na formatação condicional usando um if interno, usando um C. Então vamos só cancelar, só para vocês verem aqui. Então nós temos as nossas vendas aqui, 29 mil, 22 mil, 68 mil, e tem aqui os grupos totais dos nossos produtos. Tá bem? Então a nossa segmentação, ela vai querer realçar para que seja feita uma formatação condicional desses valores. Então legal, então vamos lá. Toda vez que o valor for maior ou igual a 0, não vai ter venda negativa, né? E for menor do que 20 mil. Legal, então esse daqui já é vermelho. Poderia ter selecionado outra cor aqui. Vamos aqui em cima, eu vou no adicionar. Vamos começar outra regra. Então, agora vai ser a nossa regra para ele ser amarelo. Vai ser essa cor aqui mediana. Então, toda vez que ele for maior ou igual a 20 mil, porque esse aqui é menor, esse daqui é maior ou igual, tá? Senão 20 mil ficaria órfão aí, entre aspas. E ele for menor que 40 mil. Vamos adicionar mais um. Esse daqui agora vai ser o nosso verde. Então, toda vez que ele for maior ou igual a 40 mil. E aqui, você pode apagar e ele vai te mostrar o quê? Que ele é menor que o máximo. Então você pode limitar, ou senão ele vai ser sempre até o valor máximo aí do seu campo. Legal? Então tá feito. O valor base está aqui, as nossas unidades vendidas. Se nós tivéssemos outros campos aqui numéricos, você poderia fazer a seleção de qual deles iria receber a formatação condicional. Então legal. Tá feito. Já começou a aplicar o verde, o amarelo e o vermelho. Tá bom? Então essa daí é a nossa primeira novidade aqui, ó, da formatação condicional, e já pode ser aplicada tanto em tabela quanto em matriz. Legal? As duas funcionam. Eu só utilizei a matriz por causa aqui que poderia depois receber uma outra informação. Seria até mais rápido de colocar informações aqui em colunas. Podia ser por mês, por ano, enfim, por quaisquer outras informações que você tenha no seu banco de dados e replique na sua corporação. Então esse aqui é o nosso primeiro elemento.
já foi criado. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele. Vou aumentar um pouquinho ele na altura. Vamos colocar ele aqui bem no cantinho do relatório. Tá bom? Então, rolando aqui, nós poderíamos voltar ou descer níveis e todas as informações estão aqui. Repara que a informação ela fica implícita no nosso segmento. O subtotal não é contabilizado. Isso aqui que é bem bacana. Certo? Porque a formatação ela fica aplicada aqui, né? Nas informações internas. O subtotal não faz parte dessa comparação de unidades vendidas. Então isso aí é bem interessante. Então legal. Então vamos lá para o nosso próximo. Mais um elemento agora vai ser o seguinte. Isso aqui bastante gente pedia nas consultorias que nós fazemos, em treinamento as pessoas perguntavam bastante da evolução dessa ferramenta. E ela também serve tanto em tabela quanto matriz. Então aqui no nosso formato, lá no nosso rolo, nós temos aqui a formatação de campo. Então a formatação de campo, ela vai fornecer o alinhamento. Então se você olhar aqui a tabela, você vai perceber que o número, ele faz igual ao Excel, ele fica alinhado à direita. E o texto fica alinhado à esquerda. Então nós vamos mexer no alinhamento aqui desses campos, tá bom? Dessas células. Então primeiramente nós podemos selecionar, se tivesse mais de um campo aqui numérico, nós podemos mexer nele, tá bem? E olha que legal, ele tem aqui o alinhamento. Pode ser automático, como está, esquerda, centralizado ou direita. Então eu vou centralizar. Então olha que bacana. Ele já centralizou os nossos valores. E aqui, olha que bacana que tem essas outras propriedades. Então ele aplica também ao cabeçalho. Repara ali que ele vai alinhar ou não o cabeçalho, lá unidades vendidas. Aplica aqui aos valores. Olha lá, o ligo e desligo, ele muda lá na tabela. Aplicar aos subtotais. Subtotal são esses valores aqui, mandantes, né? Esses aqui são os nossos subtotais. E aplicar ao totalzão. Totalzão é esse valor aqui embaixo. Tá bom? Então você pode ter propriedades distintas a todos eles. Então ele pode ficar aqui cabeçalho, valores, subtotais e total. Então já foi aplicado aqui. Ele funciona tanto em matriz quanto em tabela. Então tem aqui a nossa novidade inicial, formatação condicional, que vocês acabaram de ver nessa matriz. E o alinhamento de células, que também funciona na tabela e na matriz. Então já está feito, já foi aplicado. E agora vamos lá, vamos para mais uma novidade. Essa novidade nossa, ela vai ser do nosso painel de seleção. O painel de seleção, ele foi implementado, você pode pegar aqui no canal, a partir do mês de outubro de 2017, você já começa a ver vídeos no canal aonde essa novidade começou a ser implementada. Então, aqui na guia exibição do Português Brasil, nós temos o nosso painel de seleção. Vou deixar ele aqui ligado, tá bom? Só para vocês saberem onde se encontra. É ele que nós vamos aplicar. Então, primeiramente, o que ele mostra aqui? Ele mostra esse olhinho normal, que já existia, que você pode ligar ou desligar. Então ele mostra ou ele oculta esse elemento. Vou fechar aqui o painel só para ficar um pouco mais rápido, aqui um pouco mais limpo de criar o layout. Então, para trabalhar com ele, nós vamos criar primeiramente um gráfico nosso. Vamos pegar de colunas, pegar um gráfico aqui de colunas empilhadas. Vou colocar ele aqui em cima, vou aumentar um pouquinho a dimensão dele. Então, esse gráfico vai consumir informações do nosso segmento. Nós vamos mostrar a composição de preço de custo e preço de venda. Então, já foi criado aqui o nosso elemento. Já tem informações aqui de preço de custo e preço de venda. Vou aumentar o objeto, então ele já mostra as informações. Vou clicar aqui nas nossas três bolinhas e fazer a classificação. Poderia classificar por preço de custo, por preço de venda. Ele fez a classificação aqui pelo preço de venda. Então tá feito, já está classificado. Agora vamos colocar um outro elemento
Vamos colocar para ficar aqui um pouco mais composto o nosso visual. Vamos colocar um gráfico de linhas, tá bem? Vou colocar aqui um gráfico de linhas. Vou aumentar um pouquinho. Esse gráfico vai receber a nossa hierarquia de tempo, certo? E nós vamos exibir as nossas unidades vendidas nos valores. Então ele mostra aqui para nós, né, como é que foi a evolução de 2013 para 2014. Se nós descermos aí um nível de drill, ele vai mostrar como é que foi a evolução mensal desses dois períodos, ou se tivesse uma segmentação, mostraria essa evolução mensal através de cada ano ou dos anos de evolução do seu negócio. Então vamos pegar a nossa primeira modificação disso, né? Eu vou ligar novamente o nosso painel de seleção, lembrando que está aqui na guia exibição, aqui o nosso Control Panel, né? Nosso painel de seleção. E vamos fazer o seguinte, primeiro quando você vai clicando, você está vendo que ele vai mostrando ali cada um dos objetos. Então ela ilumina aqui o gráfico de linha, ilumina o gráfico de colunas e ilumina a matriz. Então eu vou pegar o nosso gráfico de colunas e vou colocar ele em cima da nossa tabela. Então você vai perceber que ele está mandando, né? Porque ele está por cima da nossa matriz, da tabela de informações. Então você poderia, ligar ou desligar para você conseguir fazer a análise. Ou você pode mexer aqui em cima nessas nossas setas agora, as nossas setas de posicionamento. Então repara que ele agora chama avançar ou recuar. Então se você aperta um recuar, ele tem a função do enviar para trás dos objetos, igual do Excel, do PowerPoint, do Word, enfim. Então repara que ele fez isso agora, né? Ele colocou o nosso gráfico por trás dessa nossa tabela. Então essa ordem de construção aqui do nosso painel de seleção vai ser também a ordem que você consegue construir quem manda em cima de quem na visualização de sobreposição. Às vezes na criação de painéis que tem muita informação, que você quer realmente colocar eles condensados, às vezes um pedaço acaba ficando em cima do outro, e na análise através do desktop ou até do próprio serviço, você precisa fazer essa manipulação, tá bom? Então essa é uma opção que pode ser manipulada. Legal, voltei ali no nosso objeto, diminuir um pouquinho esses dois. Então primeiramente tem o nosso painel de seleção, nós podemos aqui ligar ou desligar um ou mais elementos, tá bem? Para fechar o painel, nós podemos na exibição desligar o painel de seleção por aqui ou apertar o X lá em cima. Então tá feito. Então tá aqui mais uma novidade, nosso painel de seleção. E vamos para a próxima, que são os objetos de bloqueio. Então nos objetos de bloqueio, o que nós podemos fazer? Olha que bacana. Quando você clica também na exibição, agora nós temos uma caixa aqui, né, um botão de seleção que você pode bloquear esses objetos. Olha que bacana. Então agora você não tem mais aquele problema que nós tínhamos antes, né, de você encostar no objeto e ele sair arrastando aí, acabando com o seu layout. Então a hora que você liga, fica todo mundo bloqueado e já ficou naquela mesma posição. Isso daqui é muito bacana e realmente vai ser de muito bom grado. Tá bom? Para você fazer a criação ou manutenção, eu sugiro que você venha e você desligue esse botão para ficar realmente um pouco mais fácil aí a manipulação. Legal? Lembrando que os outros botões ainda continuam aqui, né? Mostrar linhas de grade e ajustar objetos à grade, que é semelhante ao Alt mais arraste do Excel. Agora a diferença é que ele vem automaticamente ligado, né? Já vem por padrão. Então tá aqui mais uma novidade feita e vamos para a próxima. Então vamos lá para nossa atualização da coluna de exemplos. Essa coluna de exemplos, ela é muito bacana, legal? Nós vamos trabalhar também com essa nossa informação aqui junto, que é a redução de coluna.
bom? Nós vamos ter duas ferramentas bem legais. Então vamos lá. Primeiramente, vamos lá em Arquivo, Opções e Configurações, Opções, tá bom? Então, primeiramente vamos na nossa redução da query. Então ele tem aqui embaixo, redução de consulta, nós vamos selecionar. Então como é que funciona aqui? Primeiramente tem esse botão aqui, ó, reduzir o número de consultas enviadas por. Então aqui ele desabilita o seu realce e filtragem cruzado. O que é isso? Quando você clica num elemento, ele vai e realça e faz a filtragem do outro. Então se você liga isso daqui, ele desabilita essa ferramenta. Então o seu relatório fica mais estático, por consequência ele fica mais leve, claro, só que essa interação acaba sendo prejudicada. E que é o que realmente a maioria dos gestores, diretores ou pessoas que fazem análise querem ter. Mas caso você queira reduzir, basta ligar esse botão. E o que nós vamos trabalhar são esses dois aqui, ó, seleção de segmentação e a seleção de filtro. Então nós vamos ligar e agora vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos colocar uma segmentação de dados. Vou colocá-la aqui em cima. Você vai ver que ele já veio com o botão de aplicar aqui, tá vendo? Então nele nós vamos fazer o seguinte, vamos ligar a nossa faixa de desconto. Já trouxe para nós os botões aqui em cima. Vamos selecionar, vamos no rolo, geral, transformar ele em horizontal. Então já virou os botões. Qual é a diferença? Quando você faz essa seleção desses dois tipos de segmentação de dados, agora você tem que aplicar para ele fazer a mudança. Tá vendo? Eu seleciono qual eu quero e aplico. Então agora tem essa modificação implementada. Para você limpar também, você limpa o filtro e reaplica o aplicar. Porque toma cuidado, né? Ele tem que aplicar para colocar informação e aplicar também para tirar todas as informações. Então fique atento, essa novidade aqui nossa, ó, da redução de consulta, você tem que ir lá no menu arquivo, ligar os dois botões para que você tenha aqui esse aplicar usual no seu relatório. Tá bem? Então é bem bacana, poderia colocar outro campo de segmentação ou colocar outras segmentações aqui nesse relatório. Legal? E vamos lá para nossa novidade aqui da coluna de exemplos. Isso aqui é bem bacana. No comecinho do vídeo eu falei para vocês, gente, nós temos aqui a previsão de unidades vendidas. Lembram disso aqui? Ó? Se você verificar, a nossa provisão ela vem em cima das unidades vendidas. Então, às vezes, você quer fazer alguma análise preditiva ou uma provisão, como é que vai ser a evolução no seu próximo trimestre. Ou seja, Power BI é a análise de dados e nada mais significativo do que fazer uma provisão. Tá bom? Então, você vai perceber que os primeiros campos aqui, eles são realmente modificados somente em alguns pedaços. Então, por exemplo, o nosso primeiro aqui, ó, 1618, ele é igual, 1618. O nosso segundo era 1321. Ele foi para quê? 2000. O próximo, 2176. Foi para quanto? 5000. Então, você pode querer fazer essa análise aqui de provisão de acordo com algum parâmetro junto, ou que você faça análise e depois faça cálculos em função desse campo. Tá bom? O que eu vou fazer? Vamos excluir esse campo. Vamos voltar aqui no nosso relatório e vamos fazer o seguinte. Vamos criar a nossa coluna de exemplos em função desse mesmo campo aqui de unidades vendidas. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, só para ficar claro, tá? Um gráfico de barras. Tá bom? Nesse nosso gráfico de barras, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os nossos segmentos e as nossas unidades vendidas, tá bom? Então já está aqui construído segmento e as unidades vendidas. Agora vamos fazer isso, vamos lá, página inicial, editar consultas,
Então, no nosso editor de consultas, deixa eu ajustar aqui a página para ficar fácil de vocês verem aí no vídeo, tá bom? Senão vai ficar maior e vocês não vão enxergar. Pronto. Então tá feito. Então agora, lá em adicionar colunas, nós podemos trabalhar com a nossa coluna de exemplos. Então, nessa coluna de exemplos, vamos fazer o seguinte. A gente poderia ter feito em unidades vendidas, preço de custo, preço de venda, o que você quiser provisionar. Eu vou pegar aqui unidades vendidas. Nós podemos fazer da coluna de seleção, que foi essa, ou de todas. Eu vou fazer somente dessa selecionada. Então, ele criou para nós aqui uma nova coluna. E essa daqui vai ser a nossa provisão de unidades vendidas. Então, quando você clica no campo, ele já vai te mostrar quem você está comparando aqui. Você poderia colocar, por exemplo, aqui ó, 1618, que é exatamente o valor que tinha nesse campo. Quando você faz essa seleção, o que você vai ter de informação? Ele vai te mostrar exatamente essa informação aqui do lado. A hora que você clicar no campo inferior, ele já vai auto-preencher todos, como se fosse o preenchimento relâmpago do Excel. Só que aqui que está a sua análise individual. Então ao invés desse 1321, você pode dar um duplo clique, ele vai ser 2000. E você consegue fazer análises sazonais ou análise de produtos, períodos, segmentos, enfim, do que for mais relevante aí ao seu negócio. Vou pegar esse próximo aqui, ó, 5.000. Vamos pegar esse outro, esse aqui é 7.000. Esse outro aqui, 8.000. E você vai trabalhando de acordo com a sua necessidade, tá bom? Tem aqui as unidades vendidas. Vou aumentar bastante aqui, ó. Esse aqui é 958, ele vai virar 59.000. E assim você pode ir trabalhando e inserindo várias informações aqui no seu banco. Assim que você terminar, você vem aqui e pode clicar em OK. Então ele vai gerar o algoritmo. E esse nosso campo aqui, ele vai ser um campo de número inteiro. Ele vai ser whole number. Legal, fizemos. Nós vamos então fechar e aplicar essa consulta. Fechou e aplicou. Beleza. Então, enquanto ele faz isso, ele está pegando esse nosso novo campo que foi criado de exemplo, que foi herdado de um campo já existente e feito com cálculos condicionais internos. Então, vou abrir aqui o nosso elemento e tem a nossa provisão de unidades. Então, olha que legal. Eu liguei e já mostra aqui realmente a diferença dos valores. A gente pode colocar aqui rótulos de dados. Legal. E eles podem mostrar a diferença aqui com a sua provisão ou sem a provisão. Vamos aproveitar, pegar a nossa provisão, vamos modelar para ficar exatamente igual. Então olha que legal. Essa informação aqui de baixo já foi provisionada em função do seu input agora na nossa query. E o campo de cima, né, o original, que são as unidades vendidas, eles herdam a sua informação do banco. Mesma premissa segue para os demais. Aqui também, né? E mid-market, ele também tem aqui a comparação da provisão versus o seu valor realizado até aquele momento. Então, vou voltar. E todo o painel ele consegue seguir harmônico com todas as ferramentas implícitas. Então pode ser exatamente agora com a nossa formatação condicional, alinhamento de células, painel de seleção, o bloqueio, a gente pode vir na exibição, nós podemos bloquear aqui os nossos objetos do painel, ok? Redução da query e a nossa coluna de exemplos que foi implementada aqui, tá bom? Então tem aqui os nossos itens, já primeiramente implementados e já foi criado esse primeiro relatório. Bacana? Então vamos avançar agora para a nossa próxima página de relatório.
Primeiramente, então, nessa página nova, na página inicial, nós temos aqui um botão novo que é o Faça uma Pergunta. Ele pode ser acessado por aqui ou através de um duplo clique na sua folha aqui, a página do seu relatório. Legal? Então, o que ele vai abrir para nós? Ele vai trabalhar com a nossa linguagem, com o Q&A, que é a linguagem natural, que em português é chamada de PIR. Ela é muito bacana. Vamos lá colocar então e vamos fazer o seguinte. Ele vai pedir que você faça uma pergunta, certo, sobre os dados do seu banco, utilizando a linguagem natural. Então, olha que bacana. Vou colocar aqui vendas. Então, ele já analisa todo o seu banco de dados e traz informações que você pode ter em função do seu banco que contemple essa palavra vendas. Então, vamos pegar vendas by. Repara que ele coloca mais clara a cor, que é um conector, e a cor mais escura, que é vendas, é um campo. Legal? Então, vendas by produtos. Olha aqui que ele já trouxe aqui embaixo. Olha que bacana. Já trouxe os nossos produtos e o valor de vendas. Então, ele vai trazer vendas by produtos and vamos trazer segmento. Olha que legal. E o Enter, ele fixa para nós esse elemento. Então, muito bacana. Você poderia também, se quisesse, vir aqui com a mãozinha nele e você consegue trocar informações. Então, produtos, por exemplo, por cidade. Então, ele já vai achar sempre o melhor elemento que consiga traduzir essa informação para você. Vou trocar, a gente pode pegar país. Ele já transformou agora num gráfico. Então, a parte bacana, a gente pode pegar depois de pronto. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Você pode trabalhar à vontade, pode arrastar seu elemento, pode trabalhar com zoom, pode trabalhar à vontade. Olha que bacana. Vocês viram que eu desliguei aqui que eu tinha esquecido os objetos de bloqueio, né? Então, isso que eu falo, fica sempre atento na construção, que às vezes quando você está no seu modo de fazer a edição do relatório, às vezes você acaba realmente esquecendo, ou alguém te chama, ou está em outra ação e você esquece naturalmente. Então, desliga, terminou a edição, e você liga ele, né, para o consumo aí das pessoas de relatório. Legal, então essa aqui foi a nossa primeira maneira de usar o Q&A. Vou dar um duplo clique aqui, olha lá, ele mais uma vez liberou a caixa, faça uma pergunta. Então, vou fazer mais uma pergunta aqui, usando a linguagem natural. Então, vou colocar top, legal? Top vendas, olha que bacana. Top vendas by, repara que ele já também mostra, a gente pode pegar o top vendas, você não precisa escrever, você pode vir aqui e trazer, by cidade. Então ele já trouxe todas as suas vendas melhores aqui, de cada cidade. E ele trouxe do maior para o menor, já trouxe em forma de top, né, que seria a mesma coisa que vinha aqui nas três bolinhas e já deixar classificado, viu? Ele já trouxe a classificação feita aqui, ZA, através do preço de custo. Isso daqui é muito bacana, isso aqui é muito interessante. Depois é um elemento livre, você pode pegar e arrastar, diminuir, você pode trazer informações à vontade. Vou dar mais um duplo clique, você pode trazer aqui, top vendas brutas. Então, legal. Então ele já traz aqui um cartão com o seu total aí das suas vendas brutas. Legal? Isso daqui é muito interessante e é esse nosso tópico aqui do Q&A, que é a linguagem natural PIR. Bacana? Então vamos lá para a próxima. O nosso painel de indicadores, ele também sofreu agora incrementos. Então, na exibição, nós temos lá o nosso painel de indicadores, que são os nossos famosos bookmarks, certo? Se você pegar aqui no canal, entre setembro e outubro, tem 2 vídeos já que mostra passo a passo a criação de bookmark,
como coloca a imagem, como é que faz hiperlink entre páginas de relatório. Legal? Confere aí no canal que você vai pegar uma aula completa sobre isso. Então, primeiramente, eu vou mostrar como é que você remove. Você pode vir com o botão direito, excluir, tá bom? Ele remove os seus indicadores. Como é que ele funciona? Quando você clica aqui nas 3 bolinhas, ele já vai te mostrar essas novas opções que ele tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover e vou começar aqui do zero, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa visão geral. Então, vou adicionar, duplo clique, daqui vai ser a nossa visão geral. E vamos pegar uma outra informação aqui, ó. Vamos pegar esse nosso produto aqui, ó, Montana. Ele já fez aqui o filtro no elemento do lado e já fez também aqui a informação do nosso cartão. Então vou adicionar. Esse daqui é Montana. Então legal. Vamos para mais um. Vou pegar esse daqui, ó, VTT, nosso VTT. Legal. Fiz a filtragem, duplo clique, VTT. E assim por diante. Legal? Eu não vou gastar o seu tempo precioso vendo esse vídeo para mostrar o que já tem numa aula anterior. Então, como é que a gente vai fazer agora? Se você clicar aqui, ó, visão geral, Montana, VTT, o que ele vai fazer? Ele está alternando entre as visões, certo? É o bookmark, que é o indicador. Legal. Então, quando você faz aqui a seleção nas 3 bolinhas, ele pode te mostrar que você pode ligar ou desligar as informações de acordo com o clique dele. Bacana? Então, olha que legal. Se você desliga, ele não atualiza os dados quando chega nele, ó. Na visão geral, se você desliga aqui o data, ele desligou, então ele funciona a Montana, funciona o VTT, e a visão geral não reatualiza os dados. Então, se você liga, agora sim, quando você voltar, ele mostra a informação. O outro tem a informação aqui do display também. Você pode permutar as informações, certo? E ele vai e reexibe essa disposição. As outras informações, ele tem se ele vai exibir na página atual, que é essa current page, que é exatamente essa aqui, ó, dezembro 17. Se ele vai influenciar todos os outros objetos. Então, se você faz aqui a seleção de um, nós clicamos, né, exatamente lá no VTT, se ele vai influenciar os demais, certo? Ou somente os que você selecionar. Então, essas opções aqui são novas, entraram agora no mês de dezembro de 2017, nos nossos bookmarks, no nosso painel de indicadores. Legal? Só lembrando, se você fizer a permuta de algum desses itens, você vem aqui nas 3 bolinhas, aperta o atualizar. Para renomear, como eu fiz, você pode apertar as 3 bolinhas e renomear, ou você pode dar um duplo clique e você manipula a alteração. O ESC cancela. Legal? Então essa daí é a nossa atualização aqui do nosso painel de indicadores, os nossos bookmarks. E agora tem as nossas propriedades de campo. Isso aqui é muito legal. Então lá na guia exibição, nós temos aqui as propriedades. Como é que a gente vai fazer? Quando você clica em cada um dos nossos campos, você tem uma descrição aqui de cada um deles. Então, por exemplo, nós fizemos a provisão de unidades através da coluna de exemplos, né? Que foi novidade do mês de novembro de 2017. Então nós podemos descrever aqui. Legal? Então vamos colocar: este campo foi modificado, não, ele foi criado através da ferramenta de coluna de exemplos do editor de consultas. Legal. Então você vai ter essa informação
para cada um dos seus campos que forem relevantes aí para sua informação. Legal? Então você poderia criar medidas, ou você pode ir num campo específico, ou em campos-chave que você queira fazer essa descrição. Legal? Então essas propriedades que você encontra aqui na guia exibição, propriedades do campo, a gente pode desligar. Então tá aqui, ó, propriedades do campo, o nosso Field Properties. E agora, isso aqui é muito bacana também. Vamos colocar o nosso gráfico de bolhas, esse nosso gráfico aqui, ó, de dispersão. Vamos colocar ele nesse espaço aqui de baixo, tá bom? Vou colocar ele aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar algumas informações. Então, primeiro, vamos trazer o nosso valor de vendas brutas. Eu vou colocar no eixo X. E as nossas unidades vendidas no eixo Y. Legal? E olha que bacana. Agora, nós podemos clicar na seta e nós temos a opção do Not Summarize, que é o não resumir. Então você pode selecionar e olha que legal como é que fica a dispersão. Vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso eixo Y. Então você tem uma opção de análise muito mais estética, né, para as informações quando você quer mostrar essa pulverização de informação. Então você poderia colocar, né, ele não resumido para o eixo X, para o eixo Y ou para os dois, como eu fiz. Então, deixa eu voltar aqui na nossa capa. Tá aqui essa opção, né? Gráfico de bolhas. Então, olha que bacana. Então, ele já deu esse aspecto aqui para nós. E lembrando que é um relatório totalmente interativo, né? Você pode fazer aqui o nosso filtro e ele vai resumir as informações ali embaixo de acordo com a sua filtragem. Bacana? Então, essa aí é a nossa informação dos gráficos de bolhas. E tem uma última atualização que é muito bacana. Essa aqui é muito bacana mesmo. Você fala assim, poxa, Caio, toda vez fala que é muito bacana. Essa aqui realmente é muito bacana mesmo. Então vamos lá. Vamos aos nossos visuais personalizados. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um visual que ele vai ajudar bastante para fazer filtragem por texto. Então vamos fazer aqui a pesquisa. Ele vai ser o nosso visual, vai ser o nosso text filter. Então tá aqui, ó, text filter. Nós vamos adicionar. Lembrando que quando você clica a primeira vez nesse botão que eu fiz a seleção agora, você tem que logar as suas credenciais. Ele vai abrir a sua conta Power BI e você consegue fazer a importação através aí do site Microsoft. Legal, então vamos colocar ele aqui embaixo, essa opção. Então vamos colocar essa caixinha de seleção através da cidade. Então, olha que bacana, tudo que você tem aqui das nossas geolocalizações, olha lá, todas as cidades, nós podemos fazer a pesquisa para chegar mais fácil, né? Porque às vezes quando você tem muito campo, quem mexe com geolocalização aí e usa segmentação de dados de cidade, de bairro, sabe que isso ficava, né, muito denso. Então agora você pode usar aqui a pesquisa. Olha lá, vou pegar um pedaço, poderia ser tudo ou um pedaço. Então você vai lá e consegue fazer essa pesquisa. Se você tivesse informações, ele ia segmentar, ou se não, você vai direto na sua informação e ele vai lá e consegue aplicar essa sua pesquisa. Tá bom? Isso daqui é muito bacana. Você consegue pesquisar elementos internos aqui, Aguaí, Agudos, Alambari, e você consegue fazer isso não somente pela cidade, né? Você poderia pegar, por exemplo, aqui através de um produto e fazer aqui também essa caixa através do seu produto. E nós podemos fazer aqui a seleção, por exemplo, ó, produtos. Vou pegar aqui, ó, VTT, vou fazer a pesquisa e vou aplicar a pesquisa. Então ele já foi lá e fez essa segmentação para nós. Você pode dar um Ctrl C, Ctrl V, colocá-la aqui do lado também e colocar uma outra caixa de pesquisa, né?
por exemplo, aqui o segmento. Então, você pode fazer pesquisa por produto, por segmento e quaisquer outras informações. Legal? Lembrando que para limpar, você limpa ele e depois você aplica aqui embaixo. Tá bom? Vamos limpar aqui. Feito. Então tem produtos e tem segmentos. Então aqui as nossas novidades, o Q&A, muito bacana, vocês viram a linguagem natural aplicada, os nossos bookmarks, as propriedades de campo, agora a modificação, né, do nosso gráfico de bolhas, o gráfico de dispersão e os nossos Drill Filters. Aproveitar desse vídeo, muito obrigado mais uma vez por esse ano juntos aí de 2017 e 2018, estamos aqui com força total no canal. Um grande abraço, até mais!